paz do Senhor para os irmãos. Dizer que eu estou muito feliz, de poder estar participando mais uma vez com as irmãs. Deixar um versículo aqui em Filipenses 4, 6, 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. E deixar também para os irmãos aqui em Mateus 22, aonde fala sobre uma comemoração, que ia acontecer ali. E assim como hoje, todos nós fomos convidados para estarmos aqui comemorando com um círculo de oração, a Bíblia também nos fala sobre uma festa que será celebrada, e o Senhor diz que essa festa já está preparada, e muitos são convidados, mas poucos são aqueles que aceitam esse convite. E sou grata a Deus por cada um que recebeu o convite de estar aqui nessa noite, e tirou o seu tempo, se esforçou para estar aqui. Mas essa festa da qual eu falo, nós precisamos nos esforçar mais um pouquinho, E essa festa, todos são convidados. O mundo está sendo convidado para participar dessa festa. E aqueles que estiverem com o coração aberto, a Deus, entregarem suas vidas a Deus, estarão ali ceando também com o Senhor neste dia. E aqui em Mateus 22 diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Em um primeiro momento, foi um certo tipo de pessoas que foram convidadas, mas ao passar da história, vem falando que essas pessoas rejeitaram esse convite para essa festa tão especial. Negaram de estar ali celebrando, talvez com um rei que era amigo, que era conhecido, mas não fizeram questão de estar ali. E ali, depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quando encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Quando fala desses servos aqui, hoje somos nós representados, quando saímos a falar da palavra de Deus, a convidar os maus, os bons, para estarem na casa de Deus, para que o Senhor possa transformar a vida deles, para que eles possam estar ali naquele dia, participando daquela grande festa que já está pronta. Só está aguardando os convidados chegarem. O Senhor já tem tudo preparado. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Hoje nós somos chamados, escolhidos, estamos aqui, E o nosso papel é estarmos orando, intercedendo, convidando aqueles que ainda faltam aceitar esse convite, para naquele dia poder estar ali celebrando com o Senhor. E a Bíblia é interessante porque ela diz que chamou os maus e os bons, porque a transformação, ela não vem antes do convite,
Ela vem depois que nós aceitamos o convite, que nós aceitamos o convite e viemos para a casa do Senhor, nós somos transformados e dali nós somos convidados a celebrar a esta borda junto com o Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A irmã Cleide vai estar fazendo uma oração para nós e logo após a irmã Luciana. Senhor, irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão, cada irmã, a cada um que já adentrou aqui, aqueles que estão a caminho, que ainda vão chegar aqui nesta noite. Continua usando as tuas filhas neste lugar. Continua abençoando a vida de cada um, meu Pai. E que a tua presença venha ser real e manifesta em nosso meio. Nós te louvamos por tudo, Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração como cheiro suave diante do teu trono, Pai. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Também é um motivo de alegria, né? Estar comemorando mais um congresso junto com as irmãs, louvando, exaltando ao nome do Senhor. Eu irei louvar ao Senhor com um hino bem conhecido. Peço que a igreja me ajude a louvar. É uma oração. Amém? Para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Hey
como o nosso clamor está subindo. Tem 3 respostas de Deus quando oramos: sim, não e espera. Mas, infelizmente, a grande maioria do crente só gosta do sim. Não gostamos de ouvir o não, não gostamos de ouvir o espera. E às vezes queremos para ontem. E tem tanta coisa que às vezes Deus nos dá para a gente buscar Ele um pouquinho mais. E às vezes de dobrarmos o joelho e pedir ao Senhor: Senhor, só me faça compreender. A gente tem o orgulho de dobrar o joelho e falar: mas eu faço isso, eu faço aquilo. Achamos que Deus é o nosso empregado quando dobramos os joelhos e oramos. Ele não é o nosso empregado. Ele é o nosso patrão. Ele é o nosso Senhor. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o dono da vida e da morte. É só Deus. Então, quando dobramos os nossos joelhos, mesmo com o coração doendo, temos que agradecer. A irmã Denise, com a oportunidade, o que ela sentiu no coração, logo após a irmã Ana também. Também gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor. Para mim é um privilégio estar aqui nesta noite, 15 anos participando desse grupo. Através da oração, o Senhor tem nos dado muitas bênçãos, muitas vitórias. O poder da oração, né, irmãos? Na segunda-feira estamos aqui clamando ao Senhor. Vou contar um pequeno testemunho. De 4 para 5 anos, o meu sobrinho, ele usava aquele saquinho na barriga. E na segunda-feira eu vi a minha irmã aqui pedindo oração. E eu já não aguentava mais aquela situação, e eu caladinha no meu lugar. E aí, segunda-feira, uma irmãzinha de um canto, outra de outro: ó, Senhor, abençoa o filho da irmã Ana, Senhor, da Vitória. E o ano passado eu vi uma foto do meu sobrinho quase morto. Falei: Jesus, eu não aceito essa situação, Senhor, tão jovem. A minha irmã clamando a Ti, Senhor. A igreja clamando. E através da oração, o Senhor deu vitória. Ele precisou passar por uma cirurgia, mas pela misericórdia e bondade de Deus, ele está de pé. O poder da oração, ela tem os seus efeitos. Nós começamos a ensaiar um hino com o poder da oração. E nesse hino falava assim: leva cura para casa. E no primeiro dia que nós ensaiamos esse louvor, o Senhor tocou brandor no meu coração: leva cura para casa. E eu confiei no Senhor e Ele deu vitória. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pai do Senhor, igreja, é orando que nós vence. 4 anos eu estou participando aqui do congresso. Graças a Deus, eu agradeço a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem me dado. Muitos, às vezes, vê você sorrindo, brincando, mas não sabe a dor que você carrega. Porém, o dia a dia não é fácil. A minha irmã comentou sobre o meu filho. Ele tem 37 anos. Ele passou 5 anos e 7 meses com essa bolsinha carregando, né, do lado. Então, toda a precisão que ele fazia era nessa bolsinha. E eu só clamando a Deus e eu entregando ao Senhor. E eu pedi a oração. Eu não queria ter faltado nenhum dia de oração, mas as consequências vêm. E nós precisamos faltar, às vezes. O Senhor sabe de cada desejo do meu coração, que eu não queria faltar nenhum dia da oração, porque a oração é importante na vida do crente. A oração, através da oração, nós vencemos. E eu sofrendo por ele. Ele passou mal o ano passado, que ele teve uma trombose, né, na barriga. E a gente correu com ele nos hospital. E era muito caro a diária do hospital particular era 18 mil. E só um hospital que aceitou ele. Porém, o Senhor, e eu clamando ao Senhor nas madrugadas, que o Senhor não guardasse meu filho agora, antes de
o Senhor salvar a vida dele, né? E eu clamava muito a Deus para Deus salvar ele. Então, a cirurgia dele ia ficar muito cara, até que internaram ele. E aquele momento ali não tinha leito para ele. Então, desocuparam um leito no hospital e ele clamando, ele não queria ficar naquele hospital. Fugiu da sala, ficou na frente do hospital esperando a minha irmã embora para ele pegar um Uber e ir para casa. E quando a minha irmã viu que ele ia embora mesmo, minha irmã me ligou desesperada, sem saber o que fazer com ele, porque aquela situação era difícil. Se ele fosse para casa, ele ia morrer. Então, tinha que esperar o leito desocupar. Aí, então, ele foi embora para casa, fugiu do hospital. E, no dia seguinte, ele pegou um Uber e foi para o hospital do SUS. E lá fizeram o procedimento tudinho. Aí descobriu que foi uma trombose que tinha dado na barriga dele. Porém, a inquietação dele, o Senhor estava vendo meu desespero aqui. Porque aquela inquietação dele, se ele tivesse sido operado naquela noite, ele tinha chegado a óbito, porque os médicos não sabiam que tinha sido uma trombose. Então, ele fugiu do hospital e ele foi para casa, fez o tratamento e, durante esse tempo todo, faz 2 meses, com a misericórdia de Deus, as orações da igreja, ele fez essa cirurgia. E ele está fora de risco, graças a Deus. Ele só tem que ficar na dieta, né? Porque esse implante, né, de novo do intestino é uma nova vida, né? Então, ele tem que guardar o resguardo. Mas agradeço muito as orações da igreja. O Senhor é fiel, né? Então, eu peço a você, meu amigo, meu ouvinte da palavra do Senhor, não enjeite a palavra de Deus, porque a gente só tem vitória na presença do Senhor. Mesmo com luta, mas não desista. A gente, às vezes, planeja, não, eu vou para a igreja, eu não quero faltar hoje. Mas é tanta perturbação que você tem, que às vezes não dá o tempo, você chega em casa atrasada do trabalho. Então, mas sempre que você tiver um tempinho, não falta na casa do Senhor. E as irmãs que têm seus esposos, zele por ele que vive na casa do Senhor, porque não é fácil. Não é fácil. Agradeça a Deus por você ter o seu esposo na casa do Senhor. Zela, ora nas madrugadas, jejua com o seu esposo, porque nunca saia da presença de Deus. Não deixa o teu esposo desvanecer e não esfria, porque é as 2 mãos unidas, né? A oração ali fortalece a família. Então, luta, ora, jejua, pede a Deus pela família. E eu agradeço minha rica oportunidade. E a igreja continue orando por mim, em nome de Jesus. Amém. É só o Senhor para transformar e libertar. A irmã Elma com a oportunidade. Logo após a irmã Elma, a irmã Joyce. O que as irmãs sentirem no coração. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero ler um versículo aqui em Lucas 18. Fala sobre a parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Irmãos, essa parábola eu vejo muita coisa importante nessa parábola. Jesus começou a dizer que havia em uma cidade, e Jesus ele não falou o nome dessa cidade. Ele disse que simplesmente havia em uma cidade um certo juiz, e também esse juiz, Jesus não falou o nome desse juiz, só disse que existia naquela cidade um certo juiz, mas deixou bem claro que ele era um juiz injusto. Ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. Mas também, Jesus disse que naquela mesma cidade também existia uma certa viúva. Também a viúva não tem nome. Era uma certa viúva, mas eles estavam na mesma cidade. Só que a atitude deles era diferente. O juiz não temia a Deus, não respeitava. Imagine, irmãos, numa cidade, você tem uma causa e precisa levar diante do juiz, e sabe você que esse juiz ele é injusto. Imagina. Certamente eu ficaria desanimada. Eu nem vou chegar porque ele não vai julgar a minha causa. Ele é injusto. Ele não teme a Deus e não respeita homens. Mas aquela viúva, ela era diferente. Imagina uma viúva, né? Quem poderia julgar a causa de uma viúva? Mas a Bíblia diz, Jesus disse que ela ia todos os dias. Todos os dias ela ia. Será que nós estamos indo todos os dias? Será que eu estou indo todos os dias? Insistindo. E Jesus continuou dizendo que esse juiz, ele disse para ele mesmo: eu não temo a Deus e não respeito a homem, mas por causa dela vir todo dia me importunar, eu vou julgar a causa dela. Eu vou julgar a causa dela. Então, ela conseguiu a vitória dela. Por quê? Porque ela insistiu. E aqui no versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aqui no final, Deus diz que se esse juiz era injusto, ele julgou a causa dela, Deus não vai nos ouvir. Deus não vai nos ouvir. Então, nós não devemos desistir. E no final aqui diz: digo-vos depressa, que lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E que Deus nos guarde, nos ajude a permanecer firmes, e que a nossa fé não seja abalada, né, diante de tantas dificuldades, né, de tantas barreiras que aparecem no nosso caminho, mas que nós possamos crer que o justo juiz, ele vai julgar a nossa causa. Basta nós não deixarmos de orar, insistirmos a todo dia. Vamos fazer como aquela viúva, vamos todos os dias, todos os dias. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Quero deixar aqui para a meditação da igreja, Colossenses 4. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Agradeço a oportunidade. Irmãos, a oração é perseverança. É uma palavra tão pequenininha, orar, mas uma palavra tão difícil. Porque o inferno se levanta. Porque quando dobramos os joelhos, o inferno fica furioso. Quando dobramos os joelhos e clamamos por alguém, o inferno fica furioso. Porque ele não quer perder ninguém. E quando a gente ora, o Senhor atende.
Ele pode demorar, porque, igual eu falei, tem um momento dele. Mas ele traz, como a irmã Magda falou aqui na sexta-feira, ela tem 40 anos ou mais que o tio dela orava. E hoje, quantos da casa dela servem ao Senhor? Às vezes, aquele que morreu, ele não vai ver agora, mas vai encontrar com ele no céu. Então, o importante é confiarmos no Senhor. Agora, o grupo Shekinah.
Nós servimos a um Deus que faz. Ele é o dono do milagre. É este Deus que nós servimos. Como muitos dos irmãos aqui sabem, esse ano não foi um ano fácil para mim. Mas Deus tem cuidado de mim. Deus tem me sustentado. Deus usou o nosso pastor um dia que eu não tinha falado com ninguém. Mas eu estava orando. Com muita dificuldade, com muita falha, porque somos falhos. E Deus usou o nosso pastor para falar comigo, até com a irmã Andrea também, que passamos pelo mesmo problema. E o Senhor usou ele falando que Deus estava cuidando, que Deus estava repreendendo a depressão nas nossas vidas. Mas é porque esse é o cuidado do Senhor. Às vezes dobramos o nosso joelho e às vezes nem o nosso esposo sabe, nem a nossa amiga. A irmã Giane é minha amiga e eu não tinha comentado com ela o estado que eu estava. Mas Deus usou alguém para trazer renovo na minha vida, para trazer força à minha vida, porque a vontade do Senhor é que tem que prevalecer. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer em nossas vidas. E para a gente entender e aceitar a vontade do Senhor nas nossas vidas, é na oração, irmãos. Não tem outra forma. É só na oração. Porque nós não somos super-homens, não somos super-mulheres, mas servimos um Deus que Ele tudo pode. Eu gostaria de convidar a irmã Neuzi para estar louvando um hino com o esposo dela. Foi tão bonito ver os dois louvando aqui hoje de manhã. E eu gostaria que os dois louvassem novamente. Amém? Estar adorando ao nosso Deus, esse Deus que faz. Quando Ele prepara o violão ali, é bom falar, irmão, das maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas. Enquanto a irmã estava falando, que eu estava me lembrando, quando nós mudamos para São Sebastião da Vitória, o meu menino tinha 2 para 3 anos, e naquela cidade nós não tínhamos liberdade para falar do Evangelho. Quando passávamos pela rua, eu falava com Elias, parece que somos leprosos. Porque quem estava na rua, as mães punham as crianças para dentro e fechavam as portas. E naquele lugar, irmãos, um dia, num domingo, o Elias tinha saído para ministrar numa congregação e o Júlio Neto começou a pedir leite. Mamãe, quero leite. Eu quero leite. Eu falei, filho, não tem leite. Mamãe, eu quero leite. Ele tinha 2 para 3 anos. Eu falava, meu filho, não tem leite. Toma suco, come biscoito. Não, mamãe, eu quero leite. E foi aquele dia todo pedindo leite. Quando o Elias chegou, eu falei, Elias, vê o que você faz com o Júlio Neto, que eu já não aguento ele pedir leite, não tem leite. E o Elias sentou o Júlio Neto no colo e falou, meu filho, amanhã o papai vai na cidade, vai comprar uma caixa com 12 caixinhas de leite e você pode beber muito leite. E ele falou, papai, eu não quero muito leite amanhã, eu quero um pouquinho de leite agora. Eu entrei para o quarto, dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, eu entendo a chamada do Senhor na minha vida, eu entendo as renúncias, mas o meu filho não compreende isso. O Senhor pode fazer ele esquecer do leite, o Senhor pode colocar gosto de leite no suco para ele. Senhor, faça alguma coisa para o meu filho hoje. Aleluia. Eu ainda estava orando
Quando o vizinho que não falava com a gente porque nós éramos crente, gritou o Elias. A casa estava fechada porque fazia frio. E ele falou: Senhor Elias, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu trabalho no laticínio, não aguento o cheiro de leite. Na minha casa não tem geladeira, eu não tomo leite. Mas ao sair do laticínio eu trouxe esta garrafa de leite. O Senhor não quer aproveitar esse leite com os seus filhos? Aleluia! Resposta de oração. Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha. Deus trabalha. Aleluia! Aleluia! Não importa a circunstância. Se você está passando por provas, por dificuldade, seja qual for o problema, só confia, porque Deus não nos deixa passar por provas. Ele está conosco em todo momento e Ele nos sustenta na provação. Aleluia. Às vezes te sentes sozinho e sentes a dor dos espinhos que insiste em ferir seu caminhar. A cruz ficando mais pesada não deixa ver o fim da estrada e você pensa até em desistir. Amigos você não encontra, até já perdeu a conta das vezes que você foi humilhado. Mas Deus foi em prova aquele seu servo a quem ama. Você está sendo provado. Deixa Deus provar. Mas Deus foi em prova aquele seu servo a quem ama. Você está sendo provado. Deixa Deus provar. Mas Deus foi em prova aquele seu servo a quem ama. Você está sendo provado. Deixa Deus E quando a noite é escura, te faz sentir tanta amargura e angústia deixas teu viver. Tu perdes a noite na cama e pensas que ninguém te ama. Isso aumenta mais a tua dor. Mas Deus não te deixou e ainda um dia a luta se finda e o hino de vitória cantará. Mas Deus só põe em prova aquele seu servo a quem ama. Você está sendo provado. Deixa Deus provar. Mas Deus só põe em prova aquele seu servo a quem ama. Você está sendo provado. Deixa Deus provar. Mas Deus só põe em prova aquele seu servo a quem ama. Você está sendo provado. Deixa Deus provar.
Agora a irmã Silvana vai estar orando pelo nosso caderno. Aqui, irmãs, tem pedidos que já foram respondidos, tem pedidos que ainda serão respondidos, e tem pedidos aqui que é só o Senhor. E cada semana fica com uma irmã. Então, este caderno aqui é uma representação da vida, né, das irmãs do círculo de oração que pagam preço, orando, né, por este caderno durante todo o ano, irmãs. A irmã Silvana vai estar orando por ele, e logo após o nosso pastor apresentando os visitantes. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Convido a igreja para orar todo mundo junto, né, a favor desses pedidos, né, que estamos aqui, né, esses pedidos, nós, toda segunda-feira, né, passaram cada uma das irmãs e leva para casa, né, nós oramos, né, a favor dessas famílias, né, dessas pessoas que estão aqui. Porque nós cremos, né, no poder da oração, que aqui Deus pode fazer algo tremendo através das orações de cada uma das irmãs, que os irmãos também possam estar orando também em casa, representando, né, cada pessoa que está nesse caderno aqui, né, e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, meu Pai, né, Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, Senhor. Representa esse caderno para o Senhor, meu Pai. De nós mesmos, Pai, não somos nada, não sabemos nada, Pai. Só o Senhor que pode fazer. Senhor, nós pedimos, Pai, aleluia, da maneira do Senhor. O Senhor vem colocar tuas mãos, Senhor, sobre esse caderno, Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, vem fazer segundo a vontade do Senhor, meu Pai. Que nós não conhecemos, ó Pai, essas pessoas que estão aqui, meu Pai. Algumas nós conhecemos, algumas não, Senhor. Mas que o Senhor vai de encontro, meu Pai, cada família, meu Pai, cada pedido, Senhor. Fazendo a vontade do Senhor, trazer libertação, cura, Pai, o teu milagre, Pai, sabe? Cada pedido que está aqui, Senhor. Renova, Pai, toma o ciclo de oração em tuas mãos. Cada uma das irmãs, Senhor, que tem vindo participado, meu Pai, orado pelas famílias, Pai. Para aqueles que nós nem conhecem, Pai. Nós temos clamado ao Senhor pela vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha alcançar, Senhor Jesus, cada um nesta noite, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Chegou o momento de muita honra para nós, né, apresentar os nossos visitantes. Está conosco, né? O pastor Elias continua conosco, a irmã Elzimar também, que acabou de falar aqui um testemunho lindo. Tem alguém na nave da igreja que está nos visitando pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, do lado direito, do lado esquerdo. Os irmãos que nos visitam, coloque sobre os pés para nós ganharmos tempo. Do lado direito, quem esteve nos visitando, os irmãos não quer colocar sobre os pés? Amém? Quer não? As irmãs do lado esquerdo que está nos visitando, tem alguém nos visitando que quer colocar sobre os pés? Também não quer? Glória a Deus. Toma tudo isso, está lá, jovem lá, duas jovens lá. Que Deus continue isso, 3 jovens, né? Uma já foi dessa casa aqui. Os irmãos vão ficar sobre os pés agora. Vamos receber todos os nossos visitantes com bem-vindo. O pastor Elias já é nosso, né, irmãos? Amém? É o nosso missionário aqui. Vamos dizer: sois bem-vindos em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Presença é um prazer. Com Jesus estamos vivendo. Essa igreja ama você. Agora vou lhe dizer: essa igreja ama você. Agora vou lhe dizer: essa igreja ama você. Glória a Deus. Eu quero, né, refazer aqui. Olha, 2 lá foi nossa já, tá, irmãos? Eu não conhecia a irmã Carla, eu não conhecia ela, né? Ela também foi membro aqui da igreja também, né? Que nós estamos bem felizes com nossas irmãs que estão conosco, nossos irmãos. Dizer para os irmãos, dizer para os nossos visitantes que nós estamos muito felizes com nossos visitantes aqui, tá bom? Agora chegou a hora de recolher os dízimos, a oferta. Os nossos visitantes não têm compromisso com esta obra. É responsabilidade
dos membros e dos congregados desta igreja, de estar entendendo o propósito, né, de contribuir para a obra do Senhor. Nós vamos estar orando logo após. A irmã Jéssica vai estar louvando ao Senhor. Os nossos diáconos já preparados para recolher os dízimos e oferta. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, ó Deus, sobre a vida de cada dizimista, de cada ofertante, ó Deus, que as tuas mãos estejam estendidas para abençoar a vida dos teus filhos, celeiro dos teus filhos, ó Deus, que eles venham entender o propósito, Senhor, de contribuir em prol do teu reino nessa terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada família desta igreja, ó Pai, de cada ofertante, de cada dizimista, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Somos gratos ao Senhor por mais um ano que o Senhor nos permitiu estarmos aqui reunidos. Mais um dia que nós vencemos na casa do Senhor Jesus. Eu sou prova viva, minha casa é prova viva das orações, que o Senhor responde orações. Eu creio naquele versículo: buscar e invocai o Senhor enquanto está perto, bater e dar-se-vos-á. Aleluia, e eu creio que muitas orações foram alcançadas e muitas através serão alcançadas pelo poder que há na oração. E é de joelho que nós vencemos, é de joelho que nós vamos vencer. Aleluia. Peço um ciclo de oração para me ajudar, é o hino da nossa parte. Aquele que se prostra com o rosto no pó e chora.
Jocélia com a saudação. Logo após a irmã Jocélia, a irmã Rose com uma saudação. E logo após a irmã Rose, o grupo Shekinah. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? É o poder da oração. Eu estou aqui porque eu creio no Deus vivo. Eu creio que se eu pedir, buscar, clamar, Ele vai nos ouvir. Como já tem nos ouvido, né? E ontem as irmãs cantaram o hino de Paulo e Silas na prisão. E eu chorei porque esse hino, quando a minha filha Renata estava aqui, ela cantou com a irmã Cleide. E eu lembrei, cadê o meu Paulo, Jesus? E hoje eu preparei essa palavra que fala em Atos 16, 25. E eu não vi que ela estava ali, né? Aí eu falei, se for me dada a oportunidade, eu vou ler. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutaram. Eles oravam e cantavam a Deus. Eu falei, Jesus, cadê o meu Paulo, Senhor? A minha filha cantava esse hino. E para honra e glória, hoje, quando eu vi cantar aqui, eu vi ela ali. Irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Eu falei, Jesus, eu quero, nem que fosse um dia minha filha nesse congresso. E hoje ela está ali, eu agradeço a Deus. Vale a pena orar, irmãos, vale a pena orar. Não desista do que você tem buscado. Não desista do que você tem, o que você quer. Peça ao Senhor, continue orando, não desista, mas sirva ao Senhor. Que quando você tem um compromisso com Deus, Ele tem com você. Não adianta nós orarmos, pedirmos e nós não termos o compromisso com o Senhor. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estar novamente aqui na presença de Deus. Que é só a oração mesmo que dá a cura, né, pra gente. Eu sou prova disso, porque na minha família, a minha mãe teve um câncer. E o poder da oração, a minha mãe foi curada do câncer. Deus deu a vitória para nós, porque é tão maravilhoso. Eu pedi para Deus curar ela. E eu estava assim, clamando, pedi às irmãs do Chico de oração para Deus curar ela. Antes de eu, assim, Deus não levar, eu pedia tanto a Deus, Deus, não leva a minha mãe agora, não. Espera eu voltar para o Brasil para me ver ela. E eu pedia, clamava, chorava pela misericórdia de Deus. Deus foi tão bom na minha vida, na vida da minha família, que Deus curou ela do câncer e ainda ela foi lá no consulado e deu visto para ela, para a gente estar aqui com nós e ver. Deus foi tão maravilhoso, gente. E eu falo para os irmãos, não deixa de orar. Não deixa de orar, porque só a oração que cura, é só Ele que cura, que dá a salvação, que traz as bênçãos para nossas vidas. E eu estava falando com uma pessoa, sábado, eu falava assim, estava falando com a pessoa que uma amiga da gente está com câncer, sabe? Eu falei assim, o mesmo Deus que curou a minha mãe vai curar ela em nome de Jesus, eu creio. E eu falo que a gente tem que adorar a Deus e pedir mesmo, porque nesse mundo é só oração, é só Deus mesmo. Porque eu estava comentando, eu falei assim, dinheiro compra casa, compra carro, compra tudo. Compra remédio, mas não compra saúde. E eu não vou ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar aqui um Salmo 141, versículo 1, que diz, Senhor, a Ti clamo, escuta-me, inclinou os Teus ouvidos e a minha voz quando Te clamo. E eu, sube a minha oração parente à Tua face, como incenso, e seja
levantado das minhas mãos como sacrifício da tarde. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O grupo Shekinah com a oportunidade.
irmã Márcia vai estar orando pelo nosso preletor dessa noite, o pastor Elias. Amém? Daquelas pausas que o Senhor nos concede, o momento de dizer até breve, de dizer até logo, de dizer nos vemos oportunamente no tempo e na vontade de Deus. Portanto, nós queremos agradecer de coração tudo quanto esta igreja tem nos proporcionado, e eu volto para o Brasil com o coração renovado, com a alma consolada, com o físico renovado, aleluia, e com mais comprometimento com esta obra que é a oração. Não existe outro povo na terra habilitado para orar, não existe outro povo na terra preparado para orar, não existe outro povo na terra com liberdade diante de Deus para clamar e o Senhor atender desde os céus. Compartilhamos na nossa ida depois do almoço para casa com o pastor Natanael. Estivemos compartilhando de uma experiência lá no Paraguai. Uma senhora entrou ali na casa pastoral desesperada e pedindo à minha esposa: por favor, reza na minha cabeça, reza na minha cabeça. Aquela senhora sofria de uma enxaqueca crônica que não melhorava com Neosaldina, com outros analgésicos. E ela então pediu a oração, já se assentou e pediu à minha esposa que rezasse na cabeça dela. E a minha esposa me chamou, eu estava no quarto estudando a palavra, preparando o estudo para a noite, e viemos atender aquela senhora. E depois que oramos, a senhora ficou tão alegre, abriu a bolsa e tirou naquela época 300 mil guaranis, que seria o equivalente hoje lá no Brasil a uns R$170, talvez uns 30, 40 dólares aqui, e disse: aqui está. O país sempre me cobra, o país é o padre, sempre me cobra para rezar na minha cabeça. Só que melhora só enquanto ele está rezando, depois que eu saio, a dor de cabeça volta. Mas eu fiquei esperando aqui, a cabeça parou de doer, e vocês merecem mais. Eu vou dar esses 300 mil aqui, depois vou lá em casa, vou trazer mais. E a minha esposa disse: não, é grátis, é grátis, de graça recebestes, de graça dai, aleluia. Mais tarde ela voltou para perguntar: continua de graça mesmo? Continua de graça. E a cabeça não voltou a doer mais. Não existe outro povo habilitado na terra para orar pelas pessoas, senão a igreja do Senhor nosso Deus. Queridos, nós estamos na última noite deste congresso. Eu quero vos convidar para a meditação sucinta, objetiva e rápida em 2 versículos do Salmo de número 32, versículo 5 e versículo 6 do Salmo de número
32. Quando eu estava relutante com esta mensagem, o Senhor usa a irmã Giane para confirmar. Quando ela disse, vamos ler no livro de Salmos, o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. O Espírito Santo confirmou, é por aqui mesmo o caminho. Salmo de número 32, versos 5 e 6, quem já encontrou diz glória a Deus. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, e até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Amém. Podeis assentar e continue servindo ao Senhor, porque a nossa divisa é a mesma: poder da oração. Poder da oração. Este Salmo de número 32, ele tem como epígrafe a felicidade, a alegria, a bem-aventurança daquele que é perdoado, e também a exortação ao arrependimento. Eu estou certo, queridos, que o Senhor nosso Deus pode nos dar para esta última noite uma chave de glória e uma chave de salvação de almas para o fechamento deste 16º Congresso do Shekinah. O Salmo de número 32 começa declarando: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A expressão coberto na revista Almeida e Corrigida que eu tenho em mãos, ela é equivalente a pecado apagado, a pecado extinguido, a pecado extinto, porque a nossa alegria não é somente sermos perdoados pelo Senhor. A nossa alegria é saber que o Senhor jamais vai nos visitar trazendo recordações daquilo que Ele mesmo nos limpou, daquilo que Ele mesmo nos purificou, daquilo que Ele mesmo extirpou de nós, mediante o precioso sangue de Jesus. Davi, quando compõe este masquil, ele não tinha ainda conhecimento da obra vicária que o Senhor realizaria por nós, através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas Davi é tomado por uma graça e por uma virtude especial vinda do Espírito Santo para declarar estas verdades que nós estaremos meditando ao longo desta mensagem. No verso de número 2, bem-aventurado ou mais que feliz é o homem a quem Deus não imputa maldade. E eu faço um paralelo com o que Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8 da sua carta, e o versículo 1: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A nossa revista Almeida e Corrigida acrescenta que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. E Paulo continua discorrendo sobre esta liberdade, sobre esta confiança, sobre esta firmeza que temos. E Paulo, ao longo do capítulo de número 8, ele vai chegar a um ponto em que ele enfatiza a ajuda que temos na oração. Paulo declara que nós não sabemos o que pedir como convém, mas o mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, o mesmo Espírito nos ajuda nas nossas limitações, porque a primeira característica do homem debaixo da condenação do pecado é que ele perde o ânimo para orar, ele perde a força para orar, ele perde também o jeito de orar, ele perde as palavras para orar, ele perde o argumento para orar. Mas aquele que é livre do pecado pelo poder que há no sangue de Jesus, aquele que é livre do poder do pecado pela lei do Espírito e vida, ele recebe uma ajuda valiosa. Eu imagino o perdoado diante de Deus se sentindo envergonhado pelas recordações internas das suas falhas, mas
Mas o Espírito Santo gentilmente se aproxima dele, toca no seu ombro e diz: fica em silêncio que eu vou falar por ti. Fica em silêncio que eu vou interceder por ti. Fica em silêncio porque eu vou usar as minhas palavras. E eu já contei aqui para esta igreja, pastor Darcy, quando daquele tratamento que o senhor me perguntou na parte da manhã, eu fui submetido a um procedimento cirúrgico e precisei ficar internado por algum tempo ali em Governador Valadares. E numa das madrugadas, naquela enfermaria de recuperação de cirurgia, eu aprendi uma valiosa lição sobre como o Espírito Santo intercede por nós. Pelo fato de haver algumas complicações naquele procedimento cirúrgico, eu precisei ficar entubado. E quando eu fui extubado, quando eu fui livre daquela ventilação mecânica, eu fiquei preocupado porque a minha boca não fechava. A minha boca ficou aberta assim num diâmetro que podia colocar um tubo de 50 milímetros. E eu pensava: nunca mais vou conseguir comer, nunca mais vou conseguir falar, a minha boca não vai fechar mais. E as enfermeiras disseram: o senhor não consegue falar, se o senhor precisar de alguma coisa, escreva. Quando foi de madrugada, me colocaram numa enfermaria com mais 4 enfermos, também recuperando de outros tipos de cirurgias. E eles, quando estavam voltando do processo da anestesia, começavam a praguejar, a xingar, a blasfemar e a dizer tantas coisas, tantas imprecações, amaldiçoando o hospital, os enfermeiros, os médicos, e muitas vezes invocando demônios ali naquela enfermaria. Eu não podia falar, mas em um momento dado, quando a dor apertava, eu começava a gemer baixinho e a enfermeira vinha correndo, ou aferia a minha pressão, olhava a minha temperatura, perguntava se eu estava sentindo dor. E em meio àquelas dores, o Espírito Santo me fez entender o mistério. Quando Ele intercede a nosso favor, Ele não entra no céu quebrando tudo, batendo porta e dizendo: eu cheguei. Mas Ele entra com humildade, Ele entra, aleluia, intercedendo por nós como gemidos. Eu fico imaginando Deus se condoendo da minha e da tua fragilidade, aleluia, e gemendo diante do trono da provisão, do trono da suficiência, do trono do milagre. É este o sentimento que o Espírito Santo nos encaminha nesta porção. Isso traz alegria ao meu e ao teu coração nesta noite, saber que a nossa intercessão, do ponto de vista humano, ela terá pouca eficácia, porque Deus não se impressiona com orações elaboradas, rebuscadas. Deus não se impressiona com orações que foram extraídas de poemas ou de outras obras literárias. Quanto mais curta for a oração, mais ela terá efeito no reino. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem misericórdia da minha alma. Ó Deus, tem misericórdia da minha casa. Ó Deus, tem misericórdia do meu lar. Ó Deus, tem misericórdia da minha família. Já foi mencionado aqui o juiz iníquo, que não temia a Deus e nem respeitava os homens. O mesmo Jesus, ele passa por uma experiência que marca o seu ministério terreno, quando é interpelado por uma mulher que via de trás dele gritando: tem misericórdia da minha filha, 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 tem misericórdia da minha filha. Daí a pouco o ministério, os discípulos de Jesus disseram: Senhor, por favor, despede esta mulher, já está importunando, já está perturbando. E o Senhor olha para eles e diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher continua: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia da minha filha, está endemoniada, está possuída, está sendo destruída, está oprimida, tem misericórdia. Aí Jesus diz para ela: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. A mulher diz: eu sei, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos comem de alguma migalha que escapa, que cai da mesa do seu Senhor. Jesus olha para os discípulos e diz: nem em Israel eu vi tamanha fé. Pode ir, mulher, pode ir, mulher, aleluia. O Espírito Santo nos ajuda, Ele nos auxilia, aleluia, aleluia. Sabe aquele dia que não tem palavras?
Sabe aquele dia que não sai palavras, que sai só gemidos? Aleluia. Isso significa que o Espírito Santo tomou o controle no coração do crente, da serva do Senhor, e ele ora por nós, como se disse no espanhol, com palavras indecíveis. Aleluia. Com palavras ininteligíveis à mente humana. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso é glorioso demais, irmãos. Quando eu servia ali no Paraguai e ia visitar a nossa congregação entre os indígenas tobacons, e eles começavam a orar, e enquanto estavam orando no seu dialeto tribal, eu nada aproveitava, mas daqui a pouco o Senhor alegrava o coração daqueles indígenas, e eles eram renovados no Espírito Santo. Aí eu pulava no meio deles também, falando em línguas estranhas, e eles falavam assim: nós somos um só povo, nós somos uma só família, temos um só Senhor, uma só palavra e um só Espírito. Oh, queridos, nesta noite nós temos um caminho para o céu através da oração, e neste caminho, aleluia, não será avaliado o seu extrato bancário, não será avaliado o teu status social, não será avaliada a procedência da sua família ou a influência da sua família na terra. Será avaliado o teu coração diante do Senhor. E receba a palavra de Deus para a tua alma. Bem-aventurado é aquele a quem Deus não imputa pecado. Sabe o que é Deus não imputar pecado? É você entrar na fila da promessa e alguém olhar: ele não é digno, ele é pecador, ele é sujo, ele é imoral, mas aí o sangue de Jesus que está sobre a tua vida funciona, aleluia, 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 como uma insígnia, como um brasão de autoridade, aleluia. E o Espírito Santo diz: abra caminho para ele, deixa ele chegar perto do trono, deixa ele chegar diante do trono da graça, porque o caminho que foi aberto não foi através de subterfúgios humanos, não foi através de apadrinhado político, é o sangue de Jesus que abre para mim e para você caminho para chegar diante de Deus e sermos atendidos em tempo oportuno. Agora olha o que o salmista diz. Eu vou terminar já já. Enquanto eu me calei, enquanto eu me silenciei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite, se eu estava repetindo, de dia e de noite, de dia e de noite, e Deus confirmando no meu coração. Tem gente que clama a Deus de dia e de noite, tem gente que ora de dia e de noite, tem gente que intercede de dia e de noite, mas tem gente sofrendo, tem gente sendo carcomido por dentro, por causa de pecado não confessado, por causa de fraqueza não assumida, e você pensa que um dia o tempo vai se encarregar de te livrar deste fardo, você pensa que um dia o tempo vai tirar de sobre você este peso, você pensa que um dia o tempo vai se encarregar de remover esta carga de sobre a tua vida, mas aprendamos com o salmista nesta oportunidade. Eu confessei o meu pecado e não encobri a minha maldade, porque eu disse no meu coração: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, ponto e vírgula, e tu perdoaste, e tu perdoaste, e tu perdoaste. Aleluia. Eu já pedi perdão à minha esposa algumas vezes, e algumas vezes também ela já me pediu perdão, mas nada se compara, queridos, ao perdão de Deus, porque entre casais acontece uma limitação, talvez seja só entre eu e a minha esposa, que de repente a gente fica assim nervoso e começa: você lembra aquele dia, né? Você lembra aquela vez, não é verdade? Você lembra aquele tempo, você lembra, não é? De quando em quando, irmãos, nós somos perturbados por lembranças, por recordações. Muitas vezes somos tentados a ir outra vez lá no fundo do mar do esquecimento, onde o Senhor já lançou os nossos pecados, e queremos reviver algumas coisas, mas nesta noite o perdão de Deus é completo sobre a igreja que aqui está reunida. O perdão de Deus é completo sobre a tua vida. Deus está dizendo através da sua palavra:
Aquele a quem eu justifico está justificado mesmo. A quem eu santifico está santificado mesmo. Aquele a quem eu purifico está purificado mesmo. Por quê? Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Nós não somos perdoados, igreja, com base no argumento humano de trazer para nós o engodo, como se desse uma chupeta para uma criança, dizendo: você se conforma com esta condição, com esta situação, é assim mesmo. Não. O perdão que Deus nos dá, ele é tão pleno, ele é tão completo. Eu me lembro do dia que iria me batizar. No outro dia de manhã eu iria passar pelas águas e alguém me chamou para cometer umas coisas nojentas naquela noite, e eu fui tentado e fui para aquela casa, e quando colocaram aquelas coisas diante de mim, eu senti repulsa, saí dali envergonhado, saí dali decepcionado, derrotado e pensando: eu não posso batizar mais, eu não posso passar pelas águas. Mas pela madrugada o maravilhoso, o glorioso, o cuidadoso, o Paráclito, o Espírito Santo me alcançou, aleluia, e me levou para um caminho que somente conhece aqueles que sabem o poder da oração de súplica. Aleluia. É tão bom orar por cura, é tão bom orar por restauração financeira, é tão bom orar por restauração espiritual e familiar. Mas se alguém aqui já orou por perdão de pecados e foi arrependido, você sabe de qual alegria eu estou me referindo nesta noite. Quem aqui já orou buscando o perdão e recebeu o perdão? Levante a tua mão e segura, porque o Espírito Santo alcança as tuas emoções nesta noite para trazer uma alegria e um gozo indizível à tua alma. Você é mais do que feliz, você é bem-aventurado. Verso 7: tu és o lugar onde eu me escondo, tu és o lugar onde eu entro debaixo quando as afrontas vêm. O perdão de Deus não nos leva para o campo do orgulho, irmãos. O perdão de Deus não nos leva para o campo da soberba, da jactância, da arrogância, da presunção. O perdão de Deus não nos faz sentir melhores do que as pessoas. Não. Muito pelo contrário. Aleluia. O perdão de Deus nos leva a esconder atrás da cruz de Cristo. Esconder atrás da cruz de Cristo. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar juntos nesta noite: tu és o lugar onde eu me escondo. Vamos juntos. Tu és o lugar onde eu me escondo. Vamos mais uma vez. Tu és o lugar onde eu me escondo. Pastor, mas o pressuposto de esconder é porque está envergonhado. O pressuposto de esconder é porque está acanhado ou quem sabe constrangido por causa de alguma situação. Mas nós não nos envergonhamos de dizer: eu sou pobre e necessitado, eu sou fraco, eu sou débil, eu sou carente da força, eu sou carente do renovo, eu sou carente da capacitação que vem do Senhor. Por isso o Senhor é o lugar onde nós nos abrigamos. E qual é o resultado de abrigar no Senhor? Ele nos preserva da angústia e nos cinge de força. Aleluia. É por isso, irmãos, que nós somos afligidos, mas não somos angustiados, porque na nossa angústia nós clamamos ao Senhor e Ele nos livra. Ele nos livra. Ele nos livra. A angústia não vai te arrastar para o fundo. A angústia não vai calar o teu louvor. A angústia não vai silenciar o teu ministério. A angústia não vai paralisar os teus pés, porque o Senhor te renova, o Senhor te fortalece, Ele te cinge de poder do alto, para que você possa ser instruído por Ele, conduzido por Ele, direcionado por Ele. E terminando esta ministração nesta noite, o ímpio tem muitas dores, mas o que confia no Senhor é cercado pela misericórdia. O ímpio tem muitas dores. Fica olhando o ímpio não, que você tropeça. Não fica olhando o ímpio não, que você vai duvidar da fidelidade e do cuidado de Deus. Mas lembra, a misericórdia do Senhor te cerca, ela te envolve, ela te
te rodeia, ela te cobre por cima, ela te cobre pela esquerda, pela direita, pela frente e por trás. Você está guardado, e por isso eu convido a igreja para ficar de pé comigo nesta noite, aleluia, com esse convite. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos nele, cantai alegremente todos vós que são retos de coração. Eu vou repetir para o Shekinah: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos nele, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Aqui para os irmãos: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos nele, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Pastor, eu não sei cantar, não tenho dom para cantar, mas o salmista declara numa outra porção da palavra: esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor, ouviu a minha súplica, ouviu o meu grito, tirou-me de um lago horrível, de um tremedal de luto, pôs os meus pés sobre a minha rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. Eu fechei a minha Bíblia, irmãos. Nós estamos fechando nesta noite de 12 de outubro de 2025 a 16ª edição do Congresso do Shekinah, Poder da Oração. Aleluia! Qual foi o resultado da oração para o salmista nesta porção da palavra? Pelo que todo que é santo orará a ti. Eu me olhei no espelho antes de vir para este culto e não me senti tão santo. Quando me ajoelhei ali para um primeiro período de oração, eu pedi: Senhor, santifica a minha vida, santifica-me mais. Quando ajoelhei aqui, eu pedi: Senhor, santifica-me mais, santifica-me mais. Sabe o que é santificação? É você ir ficando cada vez mais parecido com aquele que te chamou, porque Ele é santo. Quem tem alergia de santidade não terá liberdade para desfrutar de comunhão com Deus na eternidade, porque Deus é santo, o céu é santo, a palavra é santa, o Espírito é santo, os anjos são santos e os serafins proclamam dia e noite: santo, santo, santo é o que está sentado sobre o trono. O Senhor é santo, aleluia. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a fim de poder achar-te em tempo aceitável, e até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão, não chegarão, não chegarão. Enquanto você regozija, enquanto você se alegra, enquanto você louva e adora, por causa do perdão que o Senhor te deu, e o diabo não tem nada a ver com isso, e os demônios não têm nada a ver com isso. Perdão é graça, perdão é favor imerecido, perdão é Deus dizendo: eu tomo a tua história, cancelo a cédula contrária e reescrevo a tua história como história de cânticos de livramentos, de cânticos de libertação. Levante a tua mão nesta noite e celebre, porque você é livre para orar, você é livre para orar, você é livre para dizer Pai, e ouve a voz do Senhor dizendo: fala, meu filho. Você é livre para dizer pelo Espírito Santo: Abba, Pai, papaizinho querido, e você ouve a voz do doce Espírito Santo dizendo: pode falar que Ele está ouvindo, pode falar que Ele está ouvindo. E ainda que você esteja nesta noite experimentando um lapso de tempo na dimensão humana, lembre-se que o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Lembre-se que os pensamentos de Deus são melhores do que o nosso pensamento. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, quem sabe nós temos nesta noite alguém para reconciliar com Deus, alguém que quer tomar esta decisão dizendo: eu vou confessar os meus pecados ao Senhor, eu vou confessar a minha situação a Ele. Aleluia. Você sairá daqui leve,
Você sairá daqui transbordando. Você sairá daqui cheio de gozo e de alegria, porque a garantia destas coisas não está na voz do pregador, não está na voz daqueles que aqui ministram, mas vem do céu esta chancela divina. Bendito seja o nome do Senhor. Toda dívida, quando é quitada aqui na terra, ela depende de um tempo para que o sistema possa assimilar a quitação daquela dívida e liberar o crédito outra vez. Agora, se você vier à frente aqui, recebendo a Cristo como teu perdoador, hoje mesmo, se o Senhor voltar, aleluia, não é preciso o próximo dia útil para cair no sistema, não é preciso um tempo de carência para que o perdão de Deus possa trazer efeito sobre a tua vida. Onde está a igreja que concorda comigo que aqueles que receberem o perdão de Deus nesta noite sairão daqui leves, sairão daqui cantando, alegres, porque a alegria da salvação já está te esperando aqui? Tem alguém para Jesus nessa noite? Vem para frente, vem para frente. Nós vamos orar pela tua vida neste lugar. Aleluia. A porta da salvação está à tua disposição nesta hora. Bendito seja o nome do Senhor. Onde está a primeira pessoa para vir a Cristo? Alguém para reconciliar com Ele, alguém voltando para a presença do Senhor. Onde está a primeira pessoa? Aleluia, aleluia. Um jovem, uma moça, uma adolescente, uma senhora, um senhor. Onde está o primeiro para vir a Cristo? Onde está a primeira para vir receber o Senhor nesta noite? A igreja que está orando é a igreja que já passou por esta bem-aventurada esperança. É a igreja que já atravessou o vale da humilhação por causa da opressão do pecado. Ontem ouvimos aqui uma serva do Senhor dizendo que Satanás, ele reluta por causa dos seus cavalos. Hoje nós não somos mais cavalos de Satanás, nós somos templo, habitação, morada, tabernáculo do Espírito Santo, do Espírito Santo. Aleluia. Você que está recebendo nesta noite a alegria da salvação na tua alma, pode regozijar, porque o Espírito Santo está na tua vida, o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo está no teu coração. A casa está ocupada, o templo está ocupado, o templo está limpo, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo, ele não habita em templo imundo. O templo está arejado, porque o Espírito Santo traz a brisa, o refrigério da presença do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós não temos agora alguém que se manifeste, eu ocupo mais 2 minutos deste precioso tempo te convidando. Levante as tuas mãos para os céus e celebre ao Senhor. Pastor, o que é celebrar? É você dizer: enquanto eu calei os meus pecados, eu estava morrendo, eu estava sendo destruído, eu estava sendo carcomido por dentro, eu estava me corroendo, mas o dia que eu confessei os meus pecados, se foi o peso, a carga caiu de sobre os meus ombros. Agora o Senhor me deu uma cruz para carregar, e a cruz que eu carrego, de quando em quando o Espírito Santo vem para me ajudar, traz alívio para minha alma e me faz caminhar constante, me faz caminhar constante, me faz caminhar constante, me faz caminhar constante. Quem está em pecado não caminha, quem está em pecado não se aproxima de Deus, muito pelo contrário, se aproxima muito mais da perdição, do abismo e da condenação eterna. Mas quem foi perdoado vai de graça em graça, de glória em glória, de vitória em vitória, passa pela prova dando glória, passa pela tribulação adorando, passa pela aflição glorificando, passa pelo congresso celebrando. Levante a tua mão e celebre, levante a tua mão e celebre, levante a tua mão e celebre, levante a tua mão e
celebre. Foi para isto que Deus chamou o seu povo do Egito. Vou levar vocês para o deserto para que me celebrem uma festa. Não importa o deserto que você está atravessando, Deus já te perdoou. 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 O Espírito Santo está testificando na minha alma que algumas pessoas que estão aqui debaixo de sintomas de enfermidades psicossomáticas que não aparecem resultados em análises e em exames, você está recebendo cura plena hoje, porque o perdão de Deus te sara de dentro para fora. O perdão de Deus sara o teu coração, sara a tua alma, sara os teus sentimentos, e o teu corpo recebe agora os eflúvios benéficos da graça restauradora da parte do Senhor nosso Deus. Pai de amor, nós te agradecemos. Pai de amor, nós te bendizemos. Pai de amor, nós te louvamos. Pai de amor, nós te adoramos. Pai de amor, nós admiramos a tua grandeza, a tua beleza, o teu senhorio e a tua majestade, e nos alegramos pelo teu perdão. Pelo teu perdão. Aleluia. Eu sei que eu já extrapolei o meu tempo, gente, mas deixa eu adorar com vocês nesta noite. Deixa eu celebrar com vocês nesta noite. Sabe por quê? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer calar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Sem forças e vigor, a gente lê, ouve a palavra e recebe e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Pois nem que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. São investidas
Deus continue abençoando a tua vida, tua casa, tua família, teus negócios, teu trabalho, tua estadia nesta terra. E lembre-se, você foi perdoado por Deus. Você foi perdoado por aquele que tomou a tua condenação na cruz do Calvário e te vestiu com vestiduras de salvação, vestes brancas e irrepreensíveis. Os irmãos podem sentar?